Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma estrada deserta no estado de Nevada, onde as luzes da cidade desapareciam no horizonte, havia uma loja 7-Eleven que ficava aberta 24 horas por dia. Isolada entre o deserto e a escuridão, a loja era um ponto de parada raro para viajantes e caminhoneiros. Ethan, um jovem universitário de 22 anos, havia começado a trabalhar no turno da madrugada para ganhar algum dinheiro extra durante as férias. A loja, com suas luzes fluorescentes e corredores organizados, parecia inofensiva, mas havia algo estranho naquele lugar. Os colegas de Ethan sempre contavam histórias sobre acontecimentos inexplicáveis, sons misteriosos, objetos que mudavam de lugar e, o mais assustador, clientes que apareciam e desapareciam sem deixar vestígios. Ethan nunca deu importância às histórias. Para ele, eram apenas tentativas de assustar um novato. No entanto, naquela noite, algo mudaria para sempre. Era meia-noite e Ethan estava sozinho no balcão. Os corredores da loja estavam vazios e a única companhia eram as câmeras de segurança, que ele checava de vez em quando. O silêncio era quebrado apenas pelo som da geladeira refrigerando as bebidas e pelo vento que soprava do lado de fora. De repente, o sino da porta tocou. Ethan olhou em direção à porta quando o sino tocou, mas não viu ninguém entrando. Ele saiu de trás do balcão e foi até a entrada, pensando que talvez fosse uma rajada de vento que tivesse aberto a porta. O estacionamento estava vazio, com exceção de uma caminhonete enferrujada que já estava lá quando ele começou o turno. Assim que fechou a porta e voltou para o balcão, percebeu algo estranho. Um dos corredores estava desarrumado. Latas de refrigerante estavam espalhadas pelo chão, formando um padrão que parecia deliberado. Ethan olhou para as câmeras de segurança, mas o vídeo não mostrava ninguém no corredor. Tentando ignorar a sensação de desconforto, ele organizou as latas novamente e voltou ao balcão. Mas, ao olhar para as câmeras mais uma vez, viu algo que fez seu coração acelerar. No monitor, uma figura alta e encapuzada estava parada no corredor dos fundos, imóvel. Ethan desviou os olhos das câmeras e olhou diretamente para o corredor dos fundos. Não havia ninguém lá. Ele voltou a olhar para o monitor, mas a figura havia desaparecido. Ele tentou se convencer de que era apenas um problema no sistema de câmeras ou cansaço da madrugada. Mas, enquanto ajustava a tela, uma nova notificação apareceu. Movimento detectado. Armazém. O armazém ficava nos fundos da loja, conectado por uma porta estreita. Ethan não queria ir até lá, mas sabia que precisava verificar. Pegando uma lanterna, abriu a porta do armazém. O espaço estava escuro e gelado, com fileiras de prateleiras cheias de caixas de produtos. Lá no fundo, ele ouviu um som. Era baixo, quase imperceptível, como um sussurro. Ele apontou a lanterna na direção do som, mas não viu nada. Então, algo caiu. Uma lata de energético rolou para fora de uma prateleira, parando aos pés dele. Ethan pegou a lata e olhou ao redor, sentindo o silêncio opressor do armazém. Quando se virou para voltar à loja, encontrou a porta fechada. Ele tentou abrir, mas parecia trancada por dentro. O painel elétrico, que controlava as fechaduras, piscava com luzes vermelhas, como se estivesse com defeito. De repente, todas as luzes do armazém apagaram. Ethan ficou no escuro total, exceto pela luz fraca de sua lanterna. Ele ouviu passos lentos e arrastados se aproximando de trás. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas o silêncio e as prateleiras imóveis. Ele começou a ouvir uma respiração pesada, muito próxima, mas ao girar novamente, a lanterna apagou. De alguma forma, a porta do armazém se abriu sozinha. Ethan correu de volta para a loja, trancando a porta atrás de si. Ele olhou para as câmeras novamente e viu que as luzes no armazém haviam voltado, mas tudo parecia calmo. Ele começou a respirar com dificuldade, tentando se convencer de que aquilo era fruto da falta de sono.
Mas quando olhou para o corredor dos fundos na loja, viu algo que o deixou paralisado. A figura encapuzada estava novamente lá, olhando diretamente para uma das câmeras. Desta vez, ela se moveu. Lentamente, a figura se virou e começou a andar em direção ao balcão. Ethan saiu de trás do balcão, mas ao olhar para o corredor, ele ainda estava vazio. Ele ouviu o som do sino da porta novamente e correu para a entrada. Mas em vez de sair, a figura estava parada do lado de fora, olhando para ele através do vidro. A figura do lado de fora não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida. Ethan tentou abrir a porta para confrontá-la, mas ela não se movia, como se estivesse selada. Quando ele se virou para olhar novamente, a figura havia desaparecido. No entanto, algo havia mudado dentro da loja. As luzes estavam piscando e todos os refrigeradores haviam parado de funcionar. A temperatura começou a cair e um som alto e metálico ecoava pelo ambiente, vindo de todas as direções. Ethan correu para pegar seu celular, mas ele não tinha sinal. Olhou para as câmeras mais uma vez e viu que cada corredor agora estava cheio de figuras idênticas, todas imóveis, olhando diretamente para as câmeras. No balcão, o telefone fixo começou a tocar. Ethan atendeu, hesitante, e uma voz grave e distorcida falou: "Você abriu a porta. Agora ela não pode ser fechada." Antes que ele pudesse responder, o telefone ficou mudo. Quando olhou novamente para as câmeras, todas as figuras haviam desaparecido, mas as luzes continuavam piscando. Uma última notificação apareceu na tela das câmeras. Movimento detectado. Estacionamento. Ethan olhou pela janela e viu algo que o fez tremer. No estacionamento, havia uma fila de figuras encapuzadas, todas olhando diretamente para a loja. Ethan ficou paralisado, olhando para o estacionamento. A fila de figuras encapuzadas era interminável, cada uma perfeitamente imóvel, com suas silhuetas destacadas pela luz da loja. Apesar de não possuírem rostos, ele sentia o peso de seus olhares, como se fossem capazes de enxergar cada pensamento seu. O vento do lado de fora ficou mais forte, fazendo as portas de vidro vibrarem. Ethan recuou, tentando encontrar um lugar seguro, mas o interior da loja agora parecia ainda mais opressor. As luzes piscavam violentamente, lançando sombras que se moviam sozinhas pelos corredores. De repente, o sino da porta tocou novamente e Ethan virou-se instintivamente. As portas automáticas deslizaram lentamente, apesar de não haver ninguém por perto. O vento gelado entrou, trazendo consigo um cheiro metálico, quase como sangue. Uma sombra longa se projetou no chão, crescendo até alcançar os pés de Ethan. Ele recuou para trás do balcão, tentando ligar para a polícia no telefone fixo. No entanto, ao pegar o aparelho, percebeu que o cabo havia sido cortado. Quando olhou para a tela das câmeras, o que viu fez seu estômago revirar. As figuras encapuzadas agora estavam dentro da loja. Cada corredor tinha uma delas, paradas e imóveis, mas muito mais próximas do que antes. Um relógio de parede que Ethan nunca havia notado antes começou a fazer um barulho alto e rítmico, como um tic-tac metálico. Ele olhou para cima e viu que os ponteiros estavam se movendo para trás, marcando uma contagem regressiva. 0010. Abaixo do relógio, as palavras "escolha" ou "seja escolhido" começaram a piscar em vermelho. Ethan tentou ignorar, mas a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Ele sentia que algo estava se aproximando, mas não podia vê-lo diretamente. As figuras nos corredores começaram a se mover, seus passos ecoando como arranhões no piso de azulejo. Ethan tentou escapar para os fundos, mas a porta do armazém estava novamente trancada. Ele pegou uma chave inglesa debaixo do balcão, o único objeto que poderia usar como arma. De repente, uma das figuras apareceu à sua frente. Era alta, magra, e sua ausência de traços faciais era ainda mais perturbadora de perto. Ela não se moveu,
mas a temperatura ao redor caiu drasticamente. Ethan tentou atacá-la com a chave inglesa, mas antes que pudesse se aproximar, a figura desapareceu em uma nuvem de sombras. Atrás dele, o sino da porta tocou novamente. Ethan olhou pela janela e viu algo impossível. O estacionamento, antes vazio, agora parecia se estender por quilômetros, com fileiras intermináveis de carros que ele não reconhecia. Em cada veículo, havia uma figura sentada, todas olhando diretamente para a loja. A voz distorcida que ele havia ouvido no telefone voltou, ecoando por toda a loja. A porta foi aberta. Você faz parte do ciclo agora. O cronômetro no relógio chegou a 000000 e todas as luzes da loja apagaram. Ethan ficou em completa escuridão, ouvindo apenas sua respiração acelerada e os passos das figuras ao redor. De repente, uma única luz voltou, iluminando o balcão. Sobre ele, havia um bilhete que não estava ali antes. Você pode escapar, mas alguém deve tomar seu lugar. Ao lado do bilhete, havia uma pequena faca e uma lista de nomes, incluindo o seu próprio. Ethan reconheceu alguns dos nomes. Eram de antigos colegas que haviam trabalhado naquela loja e desaparecido misteriosamente. Ethan sabia que a única maneira de escapar seria adicionar outro nome à lista. Mas quem? Ele não tinha ninguém em mente, e o tempo parecia estar se esgotando. As figuras encapuzadas começaram a cercá-lo, aproximando-se cada vez mais, seus passos ecoando em sincronia. A voz voltou, desta vez sussurrando diretamente em sua mente: faça sua escolha ou aceite o vazio. Ethan pegou a faca, mas hesitou. Ele não conseguia forçar-se a completar o ciclo, mesmo sabendo que sua recusa o condenaria. Quando Ethan largou a faca, as figuras avançaram. Ele sentiu um frio avassalador e, em um instante, sua visão escureceu. Quando abriu os olhos novamente, estava no estacionamento, sentado dentro de um dos carros. Do lado de fora, a loja parecia normal, iluminada e silenciosa. No entanto, no balcão, um novo funcionário havia começado seu turno. O ciclo havia recomeçado e agora Ethan fazia parte das fileiras intermináveis que observavam de longe, esperando pelo próximo escolhido. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. No coração da cidade de Dallas, Texas, uma loja 7-Eleven ficava em uma esquina movimentada, cercada por prédios comerciais e apartamentos antigos. Apesar de estar localizada em um bairro relativamente seguro, a loja tinha uma reputação peculiar. Relatos de atividades estranhas durante a madrugada eram frequentes entre os funcionários e os moradores locais evitavam entrar lá após as 23 horas. Samantha, uma jovem de 24 anos que havia acabado de conseguir o emprego, não acreditava nos rumores. Para ela, era apenas uma loja como qualquer outra. Trabalhar no turno da noite era uma forma de ganhar dinheiro extra e ter um pouco de paz para estudar. Naquela noite, Samantha estava sozinha. O gerente havia saído mais cedo e o outro funcionário havia cancelado seu turno. Com apenas a luz fria dos corredores e o zumbido constante das geladeiras como companhia, ela começou a organizar as prateleiras enquanto ouvia música em seus fones de ouvido. Por volta das 2 horas, o sino da porta tocou. Samantha olhou em direção à porta quando o sino tocou, mas não viu ninguém entrando. Estranhando o acontecimento, ela se aproximou da entrada, esperando encontrar um cliente, mas o estacionamento estava vazio. As ruas, normalmente tranquilas àquela hora, estavam completamente desertas. Ela verificou as câmeras de segurança e viu algo intrigante. O vídeo mostrava o sino sendo ativado, mas a porta não havia se movido. Nenhum vento ou interferência física era visível. Apenas o som ecoando pelo silêncio da loja. Pensando ser apenas uma falha no sistema, Samantha voltou para o balcão.
Mas ao passar por um dos corredores, sentiu um calafrio inexplicável, como se estivesse sendo observada. Enquanto verificava o estoque de bebidas, Samantha ouviu um barulho vindo dos fundos da loja. Parecia o som de algo arrastando no chão, acompanhado por um leve rangido metálico. Relutante, ela foi até a porta do armazém e a abriu devagar. O armazém estava escuro e frio, como se o sistema de refrigeração tivesse aumentado drasticamente. No centro do espaço, uma prateleira estava caída, com caixas espalhadas pelo chão. Ela se abaixou para recolher os itens, mas algo chamou sua atenção. Marcas longas e arranhadas no chão, como se algo tivesse sido puxado violentamente. As luzes do armazém começaram a piscar. Samantha ouviu um som baixo, semelhante a um sussurro, vindo de um canto escuro. Ela tentou iluminar o local com a lanterna do celular, mas não encontrou nada além de sombras profundas. Sentindo-se desconfortável, Samantha voltou para a área principal da loja e tentou fechar a porta do armazém. No entanto, a porta parecia emperrada, como se algo do outro lado a estivesse segurando aberta. Ela desistiu e voltou para o balcão, tentando focar no trabalho. Mas ao olhar para as câmeras novamente, notou algo que fez seu coração disparar. Havia uma figura parada no corredor dos refrigeradores. Era alta e imóvel, com o rosto coberto por sombras. Samantha olhou para o corredor diretamente, mas não viu nada. Quando voltou a olhar para as câmeras, a figura havia se movido. Agora estava mais perto do balcão. O sino da porta tocou mais uma vez. Desta vez, a porta se abriu, mas ninguém entrou. O vento frio invadiu a loja, apagando brevemente algumas das luzes. Samantha correu para fechá-la, mas notou algo estranho no estacionamento. Pegadas, grandes e profundas, indo em direção à entrada, mas não havia sinal de quem as havia deixado. Ao trancar a porta, ouviu o som de latas caindo em um dos corredores. Quando foi verificar, encontrou uma mensagem escrita em poeira no chão. Você não deveria estar aqui. De volta ao balcão, Samantha tentou ligar para a polícia, mas o telefone estava mudo. Seu celular também não tinha sinal. Quando olhou para as câmeras, notou que as imagens estavam distorcidas com interferências e ruídos. Em uma das telas, a figura encapuzada reapareceu, parada na entrada da loja, olhando diretamente para a câmera. Quando Samantha olhou para a entrada, não havia ninguém lá. As telas começaram a mostrar imagens que não faziam sentido. Corredores vazios, mas com sombras que se moviam sozinhas. A imagem do armazém, onde caixas pareciam flutuar levemente antes de caírem novamente. E, o mais perturbador, uma câmera mostrava Samantha de costas, sentada no balcão, mas ela sabia que não havia câmera posicionada ali. De repente, as luzes apagaram completamente. O silêncio tomou conta da loja, interrompido apenas pelo som de passos lentos e arrastados. Samantha pegou uma lanterna e tentou iluminar o ambiente, mas o feixe de luz era engolido pela escuridão. Ela sentiu algo passar por ela, uma brisa fria e pesada que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Quando apontou a lanterna para o corredor mais próximo, viu a figura encapuzada pela primeira vez, imóvel, com braços longos e deformados que se arrastavam pelo chão. Ela piscou e a figura desapareceu. Mas uma nova mensagem apareceu no vidro da porta, escrita com algo que parecia ser sangue. Não há saída. Samantha correu para a porta da frente e tentou abri-la, mas parecia trancada por dentro. Cada tentativa fazia o sino tocar, ecoando pela loja vazia. As luzes voltaram subitamente, revelando algo aterrorizante. Todas as prateleiras estavam cobertas de marcas de mãos, como se dezenas de pessoas tivessem passado por ali. As câmeras começaram a mostrar figuras surgindo de todos os lados, enchendo os corredores. Elas não se moviam, mas pareciam estar olhando diretamente para Samantha. De repente, a tela principal do sistema de segurança piscou, mostrando uma única mensagem: aceite ou seja levado. Samantha encarava a mensagem na tela do monitor.
aceite ou seja levado. As figuras que antes estavam imóveis nos corredores começaram a se mover. Seus passos eram lentos, mas cada um parecia ressoar como um trovão na loja. As sombras se estendiam e pareciam ganhar vida própria, engolindo lentamente os cantos iluminados. Ela recuou para o balcão, segurando um pequeno bastão que havia encontrado, o único objeto que poderia usar para se defender. Mas no fundo, sabia que aquilo contra o que lutava não era algo que pudesse ser derrotado por meios físicos. O monitor piscou novamente, desta vez mostrando uma contagem regressiva. 001000. A contagem começou a descer rapidamente. Enquanto isso, as figuras continuavam a se aproximar, cada uma mais distorcida do que a outra. Suas silhuetas pareciam derreter e seus braços se arrastavam pelo chão, deixando rastros escuros que pareciam queimar o piso. De repente, as luzes piscavam freneticamente, revelando algo novo. A loja havia mudado. Os corredores agora eram mais longos, impossíveis de serem percorridos em poucos passos. Cada prateleira parecia se multiplicar, formando um labirinto que se estendia muito além do espaço físico da loja. No corredor central, uma figura maior surgiu. Era diferente das outras, mais alta, mais sólida, e sua presença fazia o ar ao redor tremer. Uma voz profunda ecoou pela loja, vindo de todas as direções. Não era humana, era um som que parecia atravessar a mente de Samantha, preenchendo cada canto de sua consciência. O ciclo precisa de equilíbrio. Você abriu a porta. Agora deve escolher. A tela do monitor piscou novamente, exibindo 2 botões: aceitar o ciclo e recusar. Abaixo dos botões, uma nova mensagem apareceu. Recusar significa perder tudo. Aceitar mantém a loja viva. Samantha sentiu uma onda de desespero. Ela não sabia o que significava aceitar o ciclo, mas recusá-lo parecia uma sentença de morte. Enquanto pensava, as figuras continuavam a se aproximar, bloqueando todas as saídas. A contagem no monitor chegou a 0025. De repente, o sino da porta tocou novamente. Ela olhou para a entrada e viu uma sombra maior, que parecia estar esperando do lado de fora. A figura era alta e não tinha traços definidos, mas sua presença era opressora. Uma última mensagem apareceu no monitor: escolha agora ou seja tomado pelo abismo. Samantha, incapaz de aceitar o destino imposto pela figura, decidiu correr pelos corredores em busca de uma saída. No entanto, cada corredor parecia se expandir conforme ela avançava. A loja havia se transformado em um labirinto infinito, com prateleiras que mudavam de posição, bloqueando seu caminho. Ela ouviu o som das figuras atrás dela, se movendo mais rápido agora. As prateleiras começaram a ranger como se fossem parte de algo vivo. No final de um dos corredores, ela viu uma porta. Era diferente das outras. Uma porta de madeira velha, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Ela correu até a porta, sentindo as figuras se aproximarem. Assim que a abriu, foi sugada por uma força invisível. Samantha se viu em um espaço vazio e infinito, com o chão coberto por uma névoa espessa. No centro do vazio, havia um pedestal com um livro aberto. Ao se aproximar, ela viu que o livro tinha uma lista interminável de nomes, incluindo o dela. A voz retornou, ecoando ao seu redor. Escolha um nome para substituir o seu. Assim, o ciclo continuará e você será libertada. Samantha percebeu que cada nome na lista era de alguém que havia trabalhado ou visitado a loja. Ela também entendeu que o ciclo exigia uma vítima e sua única saída era sacrificar outra pessoa. A contagem regressiva chegou a 00.010. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Samantha olhou para o livro, tentando encontrar um nome que não reconhecia. Quando o cronômetro chegou a 00030, ela escolheu um nome aleatório. No momento em que fez isso, sentiu uma onda de alívio, mas também de culpa.
O vazio ao seu redor começou a desaparecer e ela acordou deitada no chão da loja. Tudo parecia normal novamente. As luzes estavam estáveis e os corredores voltaram ao tamanho original. No entanto, algo estava diferente. Samantha olhou para as câmeras e viu que as figuras haviam desaparecido. Mas quando olhou para o monitor, seu nome não estava mais na lista. Em vez disso, o nome que ela havia escolhido estava marcado com uma luz vermelha. O sino da porta tocou mais uma vez e um novo funcionário entrou na loja para começar seu turno. Ele olhou para Samantha e perguntou se estava tudo bem. Ela tentou responder, mas sua voz não saiu. Enquanto ele trabalhava, Samantha percebeu que agora fazia parte da loja. Ela era uma das figuras encapuzadas, condenada a observar enquanto o ciclo se repetia. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Em uma estrada rural da Pensilvânia, havia uma loja 7-Eleven isolada, cercada apenas por florestas densas e estradas escuras. Para muitos moradores locais, a loja era a única parada em um raio de quilômetros, oferecendo suprimentos básicos para quem viajava tarde da noite. Michael, um jovem de 25 anos, estava cobrindo o turno noturno de um colega. Era seu primeiro turno de madrugada. E ele estava confiante de que seria apenas uma noite monótona com poucos clientes. A loja era pequena, silenciosa, e a única iluminação vinha das lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Por volta da meia-noite, enquanto organizava o estoque de lanches, o sino da porta tocou. Michael olhou para a entrada, mas não viu ninguém. Michael sentiu um calafrio ao perceber que o sino da porta havia tocado sem ninguém visível. Ele foi até a entrada, olhou para o estacionamento vazio e fechou a porta, assumindo que fosse um problema mecânico. Mas algo parecia errado. O ar estava mais pesado e o silêncio que antes era reconfortante agora parecia ameaçador. Voltando para o balcão, ele olhou para as câmeras de segurança. Em uma delas, que apontava para o corredor das bebidas, viu uma sombra passar rapidamente. Michael ficou paralisado. Ele olhou diretamente para o corredor, mas não viu nada. Enquanto pensava em revisar as imagens, o som de algo caindo ecoou pela loja. Ele correu até o corredor das bebidas e encontrou várias garrafas de refrigerante quebradas no chão. No entanto, não havia sinais de que alguém estivesse lá. De volta ao balcão, Michael olhou novamente para as câmeras e viu algo que o fez gelar. Uma figura estava parada no fundo da loja, imóvel, como se estivesse olhando diretamente para a câmera. Ela era alta e magra, com braços desproporcionalmente longos e uma postura curvada. Ele olhou para o local correspondente na loja, mas não havia nada ali. Quando voltou a olhar para o monitor, a figura havia desaparecido. De repente, todas as luzes da loja piscavam violentamente e o sino da porta tocou novamente. Desta vez, o som foi seguido por passos leves no chão. Michael chamou em voz alta, perguntando se havia alguém ali. Não houve resposta. Ele pegou o celular para ligar para a polícia, mas não havia sinal. O telefone fixo também estava mudo. Caminhando lentamente pelos corredores, Michael sentiu como se estivesse sendo observado. Quando chegou ao fundo da loja, ouviu um som baixo, quase como um sussurro vindo do armazém. Ele hesitou antes de abrir a porta. Dentro do armazém, tudo estava em silêncio, mas havia algo estranho. No chão, marcas longas e arranhadas pareciam formar um caminho que levava até o freezer industrial. Michael abriu o freezer, esperando encontrar uma explicação lógica. Em vez disso, encontrou algo que não fazia sentido. O interior estava completamente vazio, exceto por uma única caixa no centro. Ao se aproximar, percebeu que a caixa estava coberta de poeira, como se estivesse ali há décadas.
Ele a abriu com cuidado e encontrou um pedaço de papel envelhecido com uma mensagem escrita: "Eles vêm quando você está sozinho. Não olhe para eles diretamente." Michael recuou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Assim que fechou o freezer, ouviu um som metálico atrás dele. Ao se virar, viu uma figura no canto do armazém, parcialmente coberta pelas sombras. A figura permaneceu imóvel, mas o armazém parecia mais frio e escuro. Michael tentou falar, mas sua voz não saiu. Quando piscou, a figura estava mais perto, como se tivesse se movido sem fazer barulho. Ele correu para a porta do armazém e a trancou por dentro. Do outro lado, ouviu batidas fortes e regulares, como se algo estivesse tentando entrar. De volta à área principal da loja, Michael viu que as prateleiras haviam mudado de lugar, criando um labirinto estreito e opressor. Ele tentou encontrar o caminho de volta ao balcão, mas cada corredor parecia levá-lo para mais longe. Enquanto tentava se orientar, viu algo na janela do refrigerador. Era seu próprio reflexo, mas ele não estava se movendo como deveria. No reflexo, ele estava parado, com olhos completamente negros e um sorriso vazio. Michael sentiu um nó na garganta. Quando se virou, não havia nada atrás dele. Mas o reflexo continuava o encarando, agora acenando lentamente com a mão. Ele correu em direção à entrada da loja, tentando abrir a porta automática, mas ela não respondia. O sino tocou novamente, mas a porta continuava fechada. De repente, uma nova mensagem apareceu no monitor das câmeras de segurança. "Você abriu a porta para eles. Agora, você deve decidir." Michael não entendia o que isso significava, mas sabia que algo estava exigindo uma escolha dele. As figuras começaram a aparecer novamente nas câmeras, desta vez mais próximas, cercando cada corredor. Ele ouviu o som de algo sendo arrastado pelo chão e, ao olhar, viu marcas escuras surgindo por onde quer que ele andasse, como se algo invisível estivesse deixando um rastro. As figuras que Michael via nas câmeras agora estavam por toda a loja, cada uma mais próxima e definindo um cerco invisível. Ele se movia rápido entre os corredores, mas era como se a loja estivesse viva, rearranjando suas prateleiras para bloqueá-lo ou conduzi-lo para algum lugar específico. Os monitores exibiam mensagens intermitentes. "Você deve decidir. Abra o caminho ou feche para sempre." Michael não entendia o significado, mas sabia que estava sendo testado. Sentia que cada passo que dava o levava mais para dentro de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ele tentou se manter afastado das figuras, mas agora elas não estavam apenas nas câmeras. Ao virar um corredor, viu uma delas de pé, imóvel, com os braços pendendo como se fossem muito pesados para levantar. Mesmo sem rosto, ele sabia que estava sendo observado. Quando tentou passar correndo por outro corredor, viu outra figura. Desta vez, ela estava curvada sobre uma prateleira, como se estivesse examinando os produtos, mas se movia lentamente, quase imperceptível em sua direção. Ele sentiu que não tinha para onde ir, que estava sendo lentamente encurralado. Michael percebeu que a loja estava mudando de forma. Os corredores começaram a se esticar, as prateleiras pareciam crescer e os produtos caíam ao chão em padrões que ele não conseguia entender. As luzes piscavam violentamente e em cada flash ele via mais figuras aparecendo ao seu redor. As marcas no chão, que antes pareciam rastros, agora formavam um círculo perfeito no centro da loja. No interior do círculo, uma substância negra e viscosa começava a borbulhar, subindo lentamente como se algo estivesse prestes a emergir. Enquanto Michael tentava escapar, o vidro da porta principal começou a se cobrir de palavras que pareciam ser escritas por mãos invisíveis. As letras surgiam em uma caligrafia grosseira, gotejando como se fossem feitas de sangue. "Faça a sua escolha ou todos pagarão o preço." Ele tentou abrir a porta novamente, mas ela estava trancada como antes. Agora, as figuras não estavam apenas paradas, elas se moviam,
caminhando lentamente na direção dele, como predadores cercando uma presa. O círculo no centro da loja começou a emitir uma luz vermelha pulsante, iluminando todo o ambiente. De dentro do círculo, uma nova figura surgiu. Era maior, com uma forma quase humana, mas desproporcional. Seus membros eram longos e deformados, e sua presença parecia drenar o ar da sala. Michael sentiu seu corpo enfraquecer enquanto olhava para a criatura. Sua mente parecia ser invadida por uma voz que não era a sua. A porta foi aberta. Agora, você é o guardião do segredo. O monitor das câmeras piscou novamente, exibindo duas escolhas. Destrua o portal. Aceite o papel. Michael olhou para o círculo de luz vermelha no chão, que agora parecia estar crescendo. Ele sabia que se escolhesse destruir o portal, haveria consequências imprevisíveis. Mas aceitar o que quer que significasse ser o guardião era igualmente aterrorizante. Ele pegou uma barra de ferro que encontrou no balcão e caminhou em direção ao círculo. As figuras ao redor pareciam hesitar, como se estivessem esperando sua decisão. Michael levantou a barra de ferro, pronto para esmagar o centro do círculo. No momento em que o fez, a criatura maior gritou. Um som gutural que parecia rasgar a própria realidade. Todas as luzes da loja explodiram, mergulhando-o na escuridão total. Quando ele atingiu o círculo, um clarão de luz branca envolveu tudo, e ele sentiu como se estivesse sendo sugado por um vórtice invisível. Michael acordou deitado no chão da loja, cercado por produtos espalhados e prateleiras derrubadas. A loja estava completamente silenciosa e as figuras haviam desaparecido. O círculo no chão também não existia mais. Ele olhou para os monitores das câmeras. Eles estavam desligados, mas uma única mensagem permanecia na tela, piscando em letras vermelhas. O portal está fechado, por enquanto. Enquanto tentava se recompor, percebeu que o relógio marcava exatamente o momento em que seu turno havia começado. Era como se nada tivesse acontecido, exceto pelo fato de que ele sabia que algo muito real e terrível havia ocorrido. Ele pegou suas coisas e saiu da loja sem olhar para trás. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Na pacata cidade de Springfield, Illinois, havia uma loja 7-Eleven em uma avenida deserta, cercada por campos abandonados e árvores antigas que balançavam com o vento. Apesar de sua localização isolada, a loja era um ponto essencial para os moradores que precisavam de algo urgente durante a madrugada. Rachel, uma estudante universitária de 22 anos, trabalhava no turno da noite para complementar sua renda. Ela não acreditava em superstições, mas ouvia rumores entre os colegas de trabalho sobre a loja. Alguns diziam que coisas inexplicáveis aconteciam nas madrugadas mais silenciosas. Mas Rachel ignorava essas histórias, considerando as tentativas de assustá-la. Naquela noite, o movimento estava praticamente inexistente. Rachel aproveitou o silêncio para limpar o balcão e organizar os corredores. Eram quase 2 da manhã quando o sino da porta tocou pela primeira vez. Ela olhou para a entrada, mas não viu ninguém. Rachel caminhou até a porta, pensando que o vento poderia tê-la acionado. Do lado de fora, o estacionamento estava vazio. Não havia carros, nem pessoas, apenas a estrada escura e o som distante do vento. Fechando a porta, ela voltou para o balcão, mas algo a incomodava. O sino da porta tocou novamente. Desta vez, Rachel teve certeza de que algo ou alguém estava brincando com ela. Com passos rápidos, foi até a entrada e olhou para fora, mas não encontrou nada além da escuridão da madrugada. Quando virou para voltar ao balcão, notou algo estranho. Um dos corredores, que ela havia organizado há pouco, estava completamente desordenado, com pacotes de salgadinhos rasgados e latas de refrigerante espalhadas pelo chão. Rachel foi até o corredor para limpar a bagunça, mas sentiu um calafrio
quando viu que os produtos no chão pareciam dispostos em um padrão. Os pacotes de salgadinhos formavam linhas tortas que levavam até o fundo do corredor, onde uma das lâmpadas piscava fracamente. Ela ignorou a sensação de desconforto, mas enquanto recolhia as latas, ouviu um som baixo, como algo sendo arrastado pelo chão. Parou por um momento, mas o som cessou. De repente, o som retornou, mais alto e mais próximo, vindo do armazém nos fundos da loja. Rachel hesitou antes de abrir a porta do armazém. Lá dentro, o ar estava mais frio do que o habitual, e o espaço parecia mais escuro do que o normal, apesar das lâmpadas ainda estarem acesas. Ela deu alguns passos para dentro, chamando para ver se havia alguém ali, mas só recebeu silêncio como resposta. Quando chegou ao centro do armazém, encontrou uma caixa aberta no chão. Dentro dela havia um espelho pequeno, com bordas antigas e desgastadas. Ao se abaixar para pegar o espelho, algo chamou sua atenção. No reflexo, ela viu uma figura parada no canto do armazém, completamente imóvel. Assustada, Rachel se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhou novamente para o espelho, a figura tinha desaparecido. De volta à área principal da loja, Rachel foi até o monitor das câmeras de segurança para verificar se alguém havia entrado. Ao revisar as imagens, viu algo que fez seu estômago revirar. No corredor onde ela havia arrumado a bagunça, uma sombra passou rapidamente, mas não parecia humana. Ela avançou o vídeo e viu algo ainda mais perturbador. No armazém, enquanto ela segurava o espelho, a figura no reflexo era visível nas câmeras, mas nunca aparecia na gravação diretamente. Enquanto assistia ao vídeo, as luzes da loja começaram a piscar. Rachel olhou ao redor e o sino da porta tocou novamente, mesmo com a porta completamente fechada. Quando Rachel voltou ao balcão, percebeu que algo estava diferente. Os corredores pareciam mais longos, como se a loja tivesse se expandido de maneira impossível. Cada corredor era iluminado por luzes fracas, e as prateleiras estavam cheias de produtos que ela não reconhecia. Ela caminhou pelo corredor mais próximo, tentando entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao final, encontrou um espelho grande pendurado na parede. Quando olhou para o reflexo, viu algo que a fez congelar. No reflexo, o corredor estava cheio de figuras sombrias, paradas entre as prateleiras, olhando diretamente para ela. Rachel se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. De repente, um som alto ecoou pela loja, como vidro se quebrando. Rachel correu para verificar e encontrou uma das geladeiras de bebidas com o vidro estilhaçado. A garrafa de refrigerante no chão parecia fresca, como se alguém a tivesse acabado de derrubar. No reflexo da geladeira, viu novamente a figura sombria. Desta vez, ela estava mais próxima, com um corpo desproporcional e braços longos que pareciam se estender até o chão. Quando Rachel piscou, a figura desapareceu novamente. Mas no chão, marcas negras começaram a se formar, como pegadas que levavam diretamente ao balcão. De volta ao balcão, Rachel encontrou algo que não estava lá antes. Um bilhete escrito com uma caligrafia apressada e tremida. As palavras diziam: "Não olhe para os espelhos." Ela sentiu o ar ao redor ficar mais frio e percebeu que todas as luzes da loja haviam apagado, exceto por uma única lâmpada no fundo do corredor das bebidas. No monitor das câmeras, uma mensagem piscava em vermelho: "Eles estão aqui." As palavras "eles estão aqui" continuavam piscando no monitor enquanto Rachel sentia o pânico tomar conta de seu corpo. Ela tentou desviar o olhar das câmeras, mas não conseguia. Algo parecia atraí-la para a tela, como se fosse impossível parar de assistir. No canto inferior de uma das gravações, Rachel viu uma nova figura. Diferente das sombras anteriores, esta era claramente humana. Era um homem alto vestindo um casaco escuro e um chapéu de aba larga que escondia seu rosto. Ele estava parado no corredor mais distante, imóvel, mas sua postura transmitia uma sensação de ameaça. Enquanto ela observava, a figura lentamente virou a cabeça em direção à câmera, como se soubesse que estava sendo assistida.
De repente, as luzes da loja começaram a piscar freneticamente. Rachel tentou se afastar do monitor, mas o som de algo se arrastando pelo chão a fez congelar. Ela olhou em direção ao corredor das bebidas e viu a figura do homem agora em pé, no centro do corredor. Ele não fazia nenhum movimento visível, mas o som continuava, como se algo invisível estivesse se aproximando dela. Rachel pegou o celular, mas ainda estava sem sinal. O telefone fixo na loja também permanecia mudo, e a ideia de sair pela porta principal parecia impossível. O estacionamento agora estava envolto por uma neblina densa que fazia parecer que o mundo inteiro havia desaparecido. Tentando encontrar uma explicação, Rachel voltou para o corredor. Assim que entrou, notou que os espelhos estavam refletindo algo que não correspondia à realidade. No reflexo, ela viu a loja como se estivesse completamente destruída, com prateleiras tombadas e produtos espalhados. O homem com o chapéu estava lá, mas agora se movia lentamente em sua direção, como se estivesse dentro do reflexo. Rachel recuou, mas ao virar para olhar diretamente para o corredor, ele estava vazio. Os espelhos começaram a rachar. Pequenas fissuras surgiram, espalhando-se como teias de aranha, enquanto um som agudo ecoava pela loja. Rachel correu em direção ao armazém, acreditando que a porta dos fundos poderia ser sua única chance de escapar. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta, mas algo parecia errado. O ar estava gélido e a escuridão, além da porta, parecia mais densa, quase como se fosse sólida. Ela ouviu passos vindo de trás e se virou rapidamente. No final do corredor, a figura do homem reapareceu, agora mais próxima. Sua presença parecia absorver toda a luz ao redor, deixando o ambiente cada vez mais sombrio. Rachel empurrou a porta dos fundos com força, mas encontrou apenas um corredor estreito que ela não reconhecia. Não era o caminho para o estacionamento, mas sim um espaço que parecia se estender infinitamente. Sem alternativas, Rachel entrou no corredor. À medida que caminhava, percebeu que ele se transformava. As paredes começaram a se parecer com as da loja, mas os corredores estavam cheios de produtos antigos, embalagens desbotadas e rótulos que ela nunca havia visto antes. Cada corredor parecia mais estreito do que o anterior, e ela começou a ouvir sussurros vindos de todos os lados. As vozes eram indistintas, mas todas pareciam dizer seu nome, repetindo-o lentamente. Quando chegou ao final do corredor, encontrou um balcão, idêntico ao da loja. No monitor, uma única câmera estava ativa, mostrando ela mesma parada e olhando fixamente para a tela. Uma mensagem apareceu na tela: "Volte e aceite." Rachel não sabia o que isso significava, mas sentia que precisava fazer algo para sair daquele lugar. Ela tentou tocar na tela, mas o monitor apagou instantaneamente, e o som de passos ecoou novamente pelo corredor. Ela se virou e viu o homem com o chapéu agora bem próximo, seus braços alongados como se fossem feitos de sombras. Ele não tinha rosto, apenas uma escuridão que parecia se mover dentro de onde seus olhos deveriam estar. Antes que pudesse reagir, ele levantou uma das mãos, apontando para ela. Rachel sentiu como se algo a puxasse para frente. Sua visão ficou turva e ela ouviu um zumbido alto, como se o ar ao redor estivesse vibrando. Quando voltou a si, estava de volta à loja, mas algo havia mudado. As luzes estavam normais e a loja parecia exatamente como antes. No entanto, Rachel sentia que algo estava errado. Ao olhar para as câmeras, viu que os reflexos nos espelhos ainda mostravam a loja destruída, com o homem de chapéu parado no centro. De repente, o sino da porta tocou. Rachel olhou para a entrada, mas desta vez, alguém entrou. Era um cliente comum, um homem de meia idade, que foi direto até o refrigerador para pegar uma bebida. Ele não parecia notar nada de errado. Tentando agir normalmente, Rachel voltou ao balcão. Enquanto atendia o cliente, percebeu algo em seu reflexo no vidro da geladeira. Não era mais ela.
Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. No coração de uma rodovia deserta em Utah, havia uma loja 7-Eleven que era frequentemente visitada por caminhoneiros, viajantes solitários e moradores de áreas remotas. Isolada de qualquer grande cidade, a loja era um ponto de parada essencial, mas também um local cercado por rumores de acontecimentos estranhos. Tom, um veterano de guerra de 35 anos, havia começado a trabalhar no turno da madrugada como forma de lidar com o vazio de sua nova rotina. O silêncio da loja lhe dava a sensação de controle, e ele apreciava o trabalho simples de organizar prateleiras e atender os poucos clientes que apareciam. Naquela noite, tudo parecia normal. A loja estava vazia, e a única trilha sonora era o leve zumbido do refrigerador de bebidas. Por volta das 2h30 da manhã, o telefone fixo tocou. Tom estranhou o som, já que o telefone raramente era usado, mas foi atender. Antes que pudesse falar, ouviu uma voz rouca e quase sussurrante do outro lado. Você está sozinho agora. Eles estão chegando. Antes que ele pudesse responder, a linha ficou muda. Tom ficou olhando para o telefone, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele verificou a tela, mas o número de quem ligou não estava registrado. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele olhou ao redor da loja, mas tudo parecia normal. Tentando se acalmar, voltou para o balcão e verificou as câmeras de segurança. Todas as telas mostravam os corredores vazios, exceto uma. A câmera que apontava para o estacionamento capturava algo incomum: um carro antigo parado ao lado de uma bomba de gasolina. O veículo estava desligado, mas parecia que havia alguém no banco do motorista, imóvel. Tom olhou para a entrada da loja, mas ninguém havia entrado. Ele então voltou a checar a câmera, mas desta vez o carro havia desaparecido. Enquanto tentava racionalizar o que tinha visto, as luzes da loja piscaram por um momento antes de se estabilizarem novamente. O sino da porta tocou, mas quando Tom olhou para a entrada, ela estava fechada. De repente, ele ouviu um barulho vindo do corredor dos snacks. Era o som de algo sendo derrubado. Ele caminhou lentamente até lá e encontrou pacotes de batatas fritas espalhados pelo chão. Ele se abaixou para recolhê-los, mas parou quando viu algo gravado na prateleira. Você não está sozinho. O coração de Tom disparou. Ele olhou ao redor tentando encontrar uma explicação lógica, mas o silêncio da loja era esmagador. Ele voltou para o balcão, pegou seu celular e tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava completamente morto. Tom voltou para as câmeras de segurança e percebeu que todas as telas estavam com interferência, exceto uma, a que mostrava o corredor central da loja. Lá, ele viu algo que o fez congelar. Uma figura alta e encapuzada estava parada entre as prateleiras, imóvel. Tom olhou diretamente para o corredor, mas não havia ninguém ali. Quando voltou a olhar para a câmera, a figura tinha desaparecido. O telefone fixo tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Ele atendeu, com a respiração pesada, mas antes que pudesse falar, a mesma voz rouca disse: "Você está vendo agora? Eles já estão dentro." Assim que desligou o telefone, as luzes da loja começaram a piscar violentamente e o ar ao redor ficou mais frio. Tom ouviu um som metálico vindo da porta do armazém nos fundos. Ele pegou uma lanterna e uma chave inglesa debaixo do balcão, tentando se preparar para o que viesse. Ao abrir a porta do armazém, encontrou o espaço completamente vazio, exceto por uma única cadeira no centro. Amarrado nela, havia um manequim de loja, com uma máscara de rosto humano que parecia feita à mão. Na máscara, alguém havia escrito: "Escolha rápido." O som de passos ecoou pelo armazém, mas Tom não conseguia ver ninguém. Ele saiu correndo de volta para a área principal da loja, trancando a porta atrás de si. De volta ao balcão,
Tom viu que as câmeras agora mostravam figuras encapuzadas entrando nos corredores, uma por uma. Elas se moviam lentamente, mas suas formas eram erráticas, como se fossem feitas de sombras líquidas. O sino da porta tocou novamente, mas desta vez Tom não olhou para a entrada. Ele sabia que algo estava ali e não queria vê-lo. Uma nova mensagem apareceu no monitor de segurança. Você tem 10 minutos. De repente, o telefone fixo tocou novamente. Tom atendeu com hesitação e a voz rouca disse: desista ou lute. Não há outra saída. Abaixo do balcão, ele encontrou uma caixa que não estava lá antes. Dentro dela havia um rádio antigo, com um botão que parecia ser uma alavanca de emergência. Ao lado do rádio, uma nota dizia: ative para fechar as portas, mas alguém deve ficar para trás. Tom sentiu um nó no estômago. Ele sabia que as figuras estavam se aproximando. O tempo estava se esgotando e ele precisava decidir. As figuras encapuzadas começaram a cercá-lo, movendo-se lentamente, mas de forma certeira. A loja parecia estar diminuindo, com as paredes fechando ao seu redor. Ele olhou para o rádio segurando a alavanca, mas hesitou. O monitor das câmeras mostrava agora apenas uma mensagem em letras vermelhas: quem você salvará? Ele puxou a alavanca. Assim que Tom puxou a alavanca, o som estridente de um alarme ecoou pela loja. As luzes piscaram violentamente, mergulhando tudo em uma dança caótica de sombras e clarões cegantes. As figuras encapuzadas, que antes se moviam lentamente, pararam por um breve momento, como se estivessem reagindo à ativação do dispositivo. O rádio na caixa começou a emitir um ruído estranho, como estática misturada com gritos distantes. Tom recuou, sentindo o peso do ar ao seu redor aumentar, como se algo invisível estivesse pressionando contra seu peito. De repente, a porta da frente da loja se trancou automaticamente com um estalo alto. As figuras encapuzadas, agora impedidas de sair, começaram a se contorcer de maneira antinatural, seus corpos se distorcendo em formas que desafiavam a lógica. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Tom percebeu que o piso da loja começava a mudar. Um círculo perfeito de símbolos apareceu no centro, gravado diretamente no chão. Os símbolos brilhavam em um vermelho profundo, pulsando como um coração batendo. No meio do círculo, uma fenda começou a se abrir, revelando uma escuridão ainda mais intensa do que a que cercava as figuras. Era como olhar para um abismo infinito, e de dentro dele vinham os sons de algo grande e faminto. Uma nova mensagem apareceu nas câmeras: alguém deve entrar. Feche o portal ou ele abrirá para sempre. O telefone fixo tocou novamente, mas desta vez Tom sabia que precisava atender. Com a mão trêmula, ele pegou o aparelho. A voz rouca falou, mas parecia diferente agora, mais próxima e mais fria. Sua escolha foi feita. Você ativou o portal. Agora deve decidir quem o selará. Tom tentou gritar em protesto, mas a linha ficou muda antes que pudesse responder. Ele olhou para as figuras encapuzadas, que agora estavam posicionadas ao redor do círculo, todas olhando diretamente para ele. O rádio em cima do balcão começou a piscar, emitindo um som crescente que parecia sincronizado com o brilho dos símbolos no chão. Tom sabia que não tinha muito tempo. Ele sentiu seu coração acelerar enquanto tentava encontrar uma solução. Ele poderia entrar no portal para fechá-lo por dentro ou tentar usar o rádio para forçar as figuras a atravessarem. Mas algo dentro dele dizia que o portal exigia um sacrifício consciente. O som ao redor ficou mais alto e o chão começou a tremer. Tom olhou novamente para o portal e viu algo se movendo lá dentro. Algo que parecia estar esperando. Tom respirou fundo, sua mente passando rapidamente por todas as opções possíveis. Ele sabia que se entrasse no portal, provavelmente nunca voltaria. Mas, se não fizesse nada, o que quer que estivesse dentro do abismo seria liberado e as consequências seriam inimagináveis.
Com passos firmes, ele caminhou até o círculo. As figuras encapuzadas não se moveram, mas ele sentiu seus olhares vazios o seguindo. Assim que entrou no círculo, o som ao seu redor cessou abruptamente. O portal estava diante dele, pulsando e convidativo. Ele estendeu a mão hesitante, tocando o vazio, que o puxou instantaneamente para dentro. No momento em que Tom desapareceu no abismo, as luzes da loja voltaram ao normal e o círculo no chão desapareceu. As figuras encapuzadas começaram a se dissipar em sombras, evaporando uma por uma, até que a loja ficou completamente vazia. Do lado de fora, o estacionamento estava calmo, e a neblina que havia envolvido a loja sumiu, revelando a estrada e o horizonte claro da madrugada. Quando o gerente chegou para o turno da manhã, encontrou a loja em perfeito estado. Nada parecia fora do lugar, exceto pelo desaparecimento de Tom. Não havia sinais de luta ou de algo fora do comum. A única pista deixada foi o rádio sobre o balcão, ainda piscando levemente, como se estivesse esperando por alguém para ligá-lo novamente.